5 formas que os demônios encontram para entrar em nossas vidas. Como os demônios entram? Você com certeza já se perguntou como espíritos malignos entram em nossas vidas. Você precisa ter em mente que o diabo é um estrategista. Ele escolhe o seu momento de maior fraqueza para atacar e tentar destruir sua mente, corpo e espírito. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre momentos, lugares, situações e tudo o que pode facilitar para que o diabo entre em sua vida. Número 1. Choque emocional. 1 Pedro 3, versículo 6. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor, dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Aqui, o apóstolo tenta explicar às mulheres que aquelas que fazem o bem não caem em palavras de vã filosofia e não enchem o coração de medo, pois confiam no Senhor, muito agrada o Altíssimo. Um sinônimo para a palavra medo é intimidação. Homens e mulheres estão sujeitos a várias formas de pressão emocional. Por exemplo, uma submissão não intencional aos prazeres dos desejos sexuais podem abrir portas para espíritos de luxúria. Se entregar a essas fantasias sexuais ou assistir filmes pornográficos, por exemplo, podem ter o mesmo efeito. Eles usam essa oportunidade para entrar e, a partir deste momento, a pessoa acaba se entregando ao espírito da luxúria, que diverge do que você realmente é. Muitas pessoas que assistem a um filme pornográfico logo em seguida se perguntam: por que eu fiz isso? Mesmo sabendo que desagrada a Deus, é como se você estivesse sendo possuído por algo que não é natural da sua personalidade. Esse é o espírito mau tentando você a se desviar das obras do Senhor. Esse conflito acaba gerando uma avalanche de emoções e uma incessante pressão na sua mente, porque você sabe que desagrada a Deus, mas ao mesmo tempo não consegue conter o desejo carnal que está sendo colocado em você. Você começa a ter sua rotina toda comprometida, porque estes pensamentos começam a aparecer em horas impróprias. No seu trabalho, as atividades já não são realizadas tão bem, porque os pensamentos ruins entram na sua cabeça enquanto você está trabalhando. E tudo isso começa a afetar sua vida como um todo e te destruir lentamente. Um outro exemplo que podemos usar é o de uma pessoa que esperneia, que grita e maltrata o seu próximo. Tais atitudes podem abrir espaço para o espírito da raiva entrar. Esse obscuro e sombrio comportamento pode desencadear tristeza, ansiedade, depressão e que também pode acabar por abrir espaço para o espírito da desesperança. Um pai que busca proteger o seu filho dos problemas e se torna tão superprotetor que pode começar a criar problemas que nem existem. Pode projetar o espírito da ansiedade no próprio filho, pois a criança, crescendo no meio de toda aquela superproteção e paranoia, pode acabar por ficar ansioso, assustado, com medo de tudo. E é aí que o espírito ruim entra para colocar cada vez mais pensamentos ruins na cabeça do pai e da criança. Existem várias formas de pressão e choques no qual as pessoas podem ser submetidas, mas os exemplos dados neste vídeo servem para alertar vocês e ajudar a se defender contra os ataques do maligno. Número 2. Influências negativas no pré-natal. As forças do mal estão sempre tentando desviar as almas para os caminhos errados. Mesmo antes de nascermos, ainda no ventre de nossas mães, já podemos sofrer influências. Por exemplo, uma mãe pode ficar ressentida, desagradada do filho que carrega em seu ventre, e talvez o pai seja o responsável desse desagrado, por ter sumido quando a gravidez aconteceu ou qualquer outro motivo. Mas o que o bebê mais quer sentir é o amor de sua mãe, seja no ventre ou fora dele. Só que, contrário a isso, a criança já se sente indesejada, e sem sentir o amor de sua própria mãe, isso vai expor o filho a uma profunda ferida de rejeição. E nos dias atuais, com certeza você conhece alguma criança que já nasce com o espírito da rejeição. O espírito da rejeição faz você se sentir indesejado,
como se fosse um fardo para as outras pessoas ter você por perto, que é melhor você estar ausente que presente em qualquer situação, e você começa a sentir que todos lhe odeiam. Isso começa a separar o indivíduo das pessoas em sua volta, o tornando cada vez mais recluso e isolado, fazendo com que a pessoa que sofra desse mal se afunde mais e mais em pensamentos ruins, de que é indesejado, de que já não vale mais nada para este mundo. Número 3. Pressão na infância. Tiago 3, versículo 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Uma casa que está quebrada com conflitos, onde os pais discutem o tempo todo pelos mais absurdos motivos, provoca uma atmosfera que convida os espíritos ruins a estarem presentes. Uma observação que pode ser vista com todos estes exemplos é que esses problemas começam já na infância, pois muitas crianças que crescem em lares despedaçados já crescem com o espírito da raiva e do ódio. Número 4. Falsas religiões e péssima estrutura familiar. No livro de Êxodo, Deus nos avisa a respeito da idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus nos dá aviso para tomar cuidado e não praticar falsa religião. A consequência deste pecado pode se estender por gerações e mais gerações. Se nós olharmos para trás e contarmos 4 gerações que nos antecederam, nós teremos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós. Dá um total de 30 ancestrais. É uma grande conexão que nós estamos amarrados. E nada pode nos garantir que nenhum desses 30 parentes não praticou idolatria ou falsa religião. Essa influência já pode começar com o bebê no ventre, pois nada é mais fraco e vulnerável que uma criança que ainda não nasceu. Número 5. Hábitos pecaminosos. Algumas vezes, uma simples atitude pode abrir caminho para estes espíritos maus. A decisão de Judas Iscariotes de trair a Jesus Cristo é um exemplo. Quando ele saiu da ceia, Lucas escreve: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Lucas 22, versículo 3. Judas abriu uma terrível porta que não podia mais ser fechada, e assim cometeu o ato de trair nosso Salvador Jesus Cristo. Quando nos deparamos com coisas assim em nossas vidas, atitudes ruins, que geram arrependimento, dor e tristeza, imediatamente precisamos pedir perdão a Deus e nos arrependermos verdadeiramente. Satanás é um estrategista nato, que está sempre nos rondando, e quando um ato pecaminoso é cometido, abrindo caminho para os espíritos maus entrarem em nossas vidas, isso precisa ser cancelado pela graça de Deus, pelo perdão do Eterno aos nossos pecados. Qualquer ato que não seja correto aos caminhos do Pai abre caminho para o inimigo entrar. Então é preciso ter sempre a humildade de compreender quando errou e buscar o perdão do Deus vivo. Número 6. Palavras inúteis. Este é um pecado que pega muitos de nós desprevenidos. Jesus nos deu um aviso solene a respeito disso na seguinte passagem. Mateus 12, versículo 36-37. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. E agora você deve estar se perguntando, o que são palavras inúteis? São palavras que nós falamos sem pensar. Estas palavras não expressam nossas verdadeiras intenções. E quando somos questionados a respeito disso, nós damos desculpa dizendo: eu estava só brincando, eu não queria dizer isso. De toda forma,
Essas palavras são palavras inúteis, que Jesus nos alertou, pois palavras ruins, ditas de forma errada com intenções erradas, podem abrir portas para estes espíritos se aproximarem de você. Uma pessoa pode dizer: agora eu só queria morrer, em um momento de extrema tristeza e desespero, e isso pode acabar abrindo as portas das doenças e da fraqueza, e você se afundar cada vez mais em pensamentos ruins. Quando você clama pela sua própria morte, você invoca um poder extremamente maligno, porque o homem não foi feito para morrer. A morte é fruto do pecado. Logo, a morte representa um espírito ruim. Então, não é sábio falar a respeito de morte. Nós temos que ter cuidado até com música que cantamos, pois nas canções, geralmente as palavras se repetem várias e várias vezes. E uma mensagem negativa que você se sente encorajado a cantar já pode ser o suficiente para abrir o espaço para um espírito mau. Esteja sempre atento e rejeite palavras negativas que invoquem o mal, tristeza, escuridão e afins. Estes 6 exemplos que nós falamos aqui mostram algumas das formas de como nossas crianças já estão sendo pervertidas desde antes de nascer. Mostra algumas formas de como nós ficamos expostos à influência demoníaca e muitas vezes nem percebemos. O demônio é extremamente persistente em tentar nos tirar do caminho de Deus. Então, nós também precisamos ser persistentes em buscar o perdão de Deus e seguir os caminhos do Pai. Sabemos que a caminhada em um mundo tomado pelo maligno não é fácil, mas isso não é motivo para desistir de se aprimorar como cristão, como pessoa e como servo do Altíssimo, porque Deus sabe que somos falhos, mas Ele está sempre disposto a nos perdoar. E prova disso foi que Ele mandou o seu único filho para viver como nós, entender nossas dores e morrer por nós. 1 João 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém.